Cultura tem um jeito de trabalhar. Cultura, eu preciso trabalhar comportamentos, símbolos e sistemas. Comportamento, atitude das pessoas. Símbolo, sala de reunião, estacionamento é símbolo. Sistema, sistemas de recursos humanos, contratação, demissão, comunicação, tudo isso está dentro de sistema. Então, por exemplo, se eu falo que a minha empresa é uma empresa de política de portas abertas, é que todo mundo, eu quero que todo mundo participe, eu tenho um valor pregado lá na parede que colaboração é importante aqui, mas a minha sala tem porta e tem um pitbull na porta que é a minha secretária e não deixa ninguém passar. Como é que eu posso dizer uma coisa e fazer outra? Vai morrer de dizer que você quer ouvir as pessoas, ninguém vai falar com você. E o poderoso é ter isso. Então eu tenho as definições, que tipo de cultura, e existem alguns tipos de cultura, inclusive tomem cuidado que está na moda falar cultura de inovação, inovação, inovação. Não é toda empresa que precisa de cultura de inovação ou está pronta para ter cultura de inovação. São estágios. Às vezes, o ambiente não está pronto ainda para inovar. E não necessariamente é disso que uma empresa precisa. Eu gosto de usar um exemplo quando eu estou dando esse tipo de mentoria de cultura, que é da Microsoft. O Satya Nadella, presidente da Microsoft, que assumiu em 2014, olhou para a empresa e para o futuro, olha só a visão sistêmica, e que eles estavam refém na época do Windows, que era a vaca leiteira da empresa. E ele criou toda uma mudança e ele disse o seguinte para os acionistas: eu tenho uma única prioridade nessa empresa como presidente, a cultura organizacional. E nós vamos ter uma cultura de foco nos colaboradores. A cultura da Microsoft é foco nos colaboradores. E os valores vêm apoiar essa cultura. Só que essa é uma decisão consciente que eu, enquanto líder empresarial, preciso tomar. Como é que eu quero ser percebido no mercado? Como é que eu quero ser visto pelos meus clientes? E o que eu quero que as pessoas digam de mim? É por aí que a gente começa a definir a cultura. Então, quando falarem para vocês, defina os valores e você tem a sua cultura, não é só isso. E eu faço plano de cultura. Empresários conscientes fazem planos de cultura da mesma forma que faz plano comercial, plano de RH, de pessoas, plano de produção, plano... Cultura é a mesma coisa, é um ativo que é hoje considerada a arma secreta das empresas de sucesso. E eu preciso ter tudo isso que é o jeito de ser absolutamente alinhado com o meu jeito de fazer. Não adianta, como eu falei para vocês, eu falar uma coisa e eu agir ou eu atuar de outra forma. Eu falar que as pessoas são importantes e eu não dedicar tempo na minha agenda para as pessoas. Eu falar para os meus funcionários que eles precisam ter visão cliente e eu pegar a minha agenda e não ter tempo dedicado na minha agenda para olhar o cliente, para conversar com o cliente, para ouvir o cliente, para ouvir as reclamações do cliente.